Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo eu voltei a gravar os vídeos, as aulas e hoje nós vamos estudar o livro de Juízes, como está na descrição. Estou em um canto improvisado, estou voltando, né, a me adaptar a gravar vídeo, mas espero que vocês gostem dessa aula. Estamos estudando o Antigo Testamento agora, todas as aulas do Novo Testamento já estão disponíveis nesse canal que a gente fez no ano passado e a gente começou ano passado ainda o Novo Testamento. Então se você não assistiu os vídeos anteriores, dos livros anteriores do Novo Testamento, do Antigo Testamento, gostaria que você voltasse esse vídeo e assistisse, porque lá nós estudamos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. E esse livro de Juízes é a continuação desses livros, então é importantíssimo que você assista esses outros vídeos para entender essa história que nós vamos ver hoje. Então hoje nós vamos estudar o livro de Juízes e eu sempre com esse livro Redescobrindo Sua Bíblia para apoiar, para trazer os estudos baseados neste livro e na Bíblia, né? Que é o Manual da Fé Cristã. Então a gente vai estar pautado na Bíblia e também no comentário desse livro. Então, o tema do livro de Juízes, o livro de Juízes, o tema é o triste declínio espiritual e moral de Israel nos primeiros séculos da ocupação da Terra Prometida. Então, nos vídeos anteriores a gente viu que eles estavam lá no Egito, eles saíram lá em Êxodo, a gente vê isso, Moisés trouxe eles para a Terra Prometida, e aí com Josué eles conquistaram essa terra, e agora eles já estão na Terra Prometida. Mas, como sempre, o povo sempre cai, né? Mas mesmo assim a gente vê o cuidado de Deus. Então, eu gostaria de ler o capítulo 2 para a gente entender. Eu ouço muito falar que Deus é um Deus mau no Antigo Testamento. As pessoas falam que no Antigo Testamento Deus é um Deus mau. Como assim? Deus é um Deus sanguinário, Deus é um Deus que aceita morte, mata as pessoas. Como assim? Todo mundo tem essa dúvida, todo mundo fala. Como assim? Deus é tão mau que a gente vê tanto sangue no Antigo Testamento. E aí, no capítulo 2 de Juízes, a gente entende o porquê disso, a gente vê a resposta disso. Então vamos ler lá, eu vou ler para vocês os primeiros versículos do capítulo 2 de Juízes. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, de Gilgal a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito, e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Então ele tirou, o anjo do Senhor trouxe essa mensagem, em nome de Deus, para esse povo: ó, eu tirei vocês do Egito, lá no que vocês eram escravos, e os trouxe para essa terra que eu prometi aos seus antepassados. Lá em Gênesis a gente vê essa promessa. Abraão. E aí eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, disse Deus, que jamais ele ia quebrar aliança com esse povo. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão seus altares. Porque vocês não me obedeceram? Pergunta o Senhor. Então Deus falou assim, ó, vocês chegaram nessa terra, essa terra tinha outros povos habitando nela, e Deus pediu uma única coisa para esse povo, para eles não se misturar com aquele povo pagão, para eles demolirem os altares aos deuses, demolir as imagens que aquele povo estava adorando. Deus pediu apenas uma coisa, para demolir os altares pagãos, para demolir toda aquela idolatria, tudo aquilo que aquele povo fazia para eles não se misturar. E eles não fizeram. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês, que não os expulsarei eles da presença de vocês. Então Deus falou assim, vocês fizeram a sua escolha. Isso vocês vão ver no capítulo 1 de Juízes, podem ler depois. Aqui é só o finalzinho, mas no capítulo 1 você vê toda essa história. Eles chegaram lá, Deus falou, vocês precisam se afastar desse povo, demolir os altares pagãos, demolir tudo isso, toda essa parte idólatra desse povo, para vocês não se misturar com esse povo, não se misturar com a idolatria desse povo, com os altares, as deuses, os altares pagãos. E o que eles fizeram? Não fizeram, eles chegaram lá e começaram deixar, você fica aí com o seu Deus, eu fico aqui com o meu, vamos junto, e Deus não queria isso. Deus queria que eles se apartassem disso, que eles demolissem isso, que eles não fizessem parte mais disso, de adoração a ídolos, a imagens, a altares a outros deuses, e eles não fizeram. Então Deus diz assim, portanto agora diga a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Deus não mais tiraria aquele povo da presença deles, Deus deixaria eles habitar no meio daquele povo. Eles serão seus adversários, os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Esse povo que vocês deixaram vão ser adversários de vocês, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamado Boquim ali ofereceram o sacrifício ao Senhor. Então aqui a gente entende porque Deus precisou levantar juízes. Daí o que acontece? A gente vê, né, no livro inteiro de Juízes, os povos, os outros povos, esses povos que eles deixaram, eles iam lá e subjugavam, e eles iam lá e faziam um pequeno povo como escravo deles, né? Eles exigiam que aquele povo desse os alimentos, eles queriam terra, eles subjugavam, eles deixavam ele lá embaixo e eles dominavam aquele povo. Os outros povos pagãos dominavam esse povo israelita. E aí eles clamavam a Deus e Deus mandava um juiz. Então a gente vê no livro de Juízes, teve 14 juízes. O que acontecia? O povo, uma região ali, não era todo o país, não era todo o Israel, mas um pequeno povoado, uma pequena região era subjugada. Né? Vinha um outro povo, invadia lá, quebrava tudo, pegava as mulheres e crianças, faziam de escravo, ou cobrava impostos, fazia alguma coisa sobre eles. E aí eles clamavam a Deus e Deus enviava um juiz. Um dos juízes mais famosos que a gente vê é Gideão e Sansão. É esse que Deus levantava. Deus levantava
para libertar esse povo, e eles eram libertos. E aí, mais pra frente, outro povoado, outras pessoas eram subjugadas novamente por esse povo que eles tinham que se apartar. E aí, novamente, Deus levantava alguém. Mesmo eles desobedecendo a Deus, Deus sempre arrumava uma maneira de libertar eles. E assim é na nossa vida. Deus, ele deu uma ordem, é sobre obediência. Deus falou, façam isso, porque lá, eu sei como que será lá na frente se vocês não fazerem. E eles não fizeram, eles não obedeceram a Deus. E aí, em todo instante, eles clamavam, Deus, nos liberta, nos tira da mão desse povo que está nos fazendo cativo aqui. E Deus mandava um juiz, e esse juiz se levantava. Seja um juiz guerreiro, um juiz mais político, enfim, vários estilos de juiz se levantou. Não só um que brigasse, mas teve também de uma forma mais de governo, mais político também teve. E aí Deus libertava através desses juízes. Então, mesmo nós errando, mesmo nós sendo desobedientes a Deus, hoje ainda, Deus ele sempre dá um jeito de fazer com que essa situação não seja para sempre na nossa vida. Mas as consequências da nossa desobediência serão. Aquele povo, a consequência dele foi, a gente vê no Antigo Testamento todo, sempre o povo de Israel sendo subjugado, sempre vindo um outro povo sobre ele tentando dominar. Sempre povos tentando dominar o povo de Israel. E aqui, em Juízes, nos primeiros capítulos, a gente vê o porquê disso. Mas mesmo assim, Deus levantou juízes, depois teve os reis infiéis, mesmo assim, daí Deus levantou os profetas para falar aqueles reis infiéis, para tentar ajudar aquele povo, e foi indo até vir Jesus. E aí Jesus foi o último que Deus levantou em favor de nós, que nos resgatou, que nos salvou, e hoje a gente precisa viver uma vida em obediência. E mesmo quando a gente erra, nós temos a chance de voltar, porque Deus sempre está conosco. Então, temos nesse livro registrada a história de 14 juízes. Então, os capítulos do livro de Juízes, ele conta várias historinhas. E as histórias de 14 juízes, que são Otniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Islã, Elon, Abdon e Sansão. É importante destacar que naquela época de caos político e religioso, até os mais destacados servos de Deus tinham grandes fraquezas morais. Contudo, vários deles, como Baraque, Gideão, Jefté e Sansão, foram incluídos na lista dos heróis da fé lá no Novo Testamento. Os juízes mais conhecidos nesse livro são Gideão e Sansão. O primeiro, com um grupo de 300 guerreiros, venceu um exército de milhares de midianitas. E o segundo, que foi Sansão, o Hércules das Escrituras. Apesar de derrotar sozinho multidões de filisteus, era muito fraco para governar a si mesmo e foi subjugado por uma única mulher. Então, esses são os juízes que a gente vê. A Débora também é muito mencionada, a juíza Débora, vários outros juízes que Deus levantou para cuidar desse povo em um período muito extenso. O Juízes aconteceu ali do ano 1400 a.C. ao ano 1050 a.C. Então foi ali logo após a morte de Josué até Saul, a ascensão de Saul, até Saul ser levantado como rei. Então foi um período muito grande que esses 14 juízes passaram, né, libertando e resgatando esse povo. E os livros de Josué, que é um livro antes, e Juízes estão em notório contraste. Em Josué, entendemos a liderança do espírito. Em Juízes, o domínio da carne. Em Josué, principalmente as vitórias, e em Juízes, sobretudo, as derrotas. Em Josué, há progresso, e em Juízes, retrocesso. Em Josué, fé operante, e em Juízes, incredulidade. Em Josué, liberdade, e em Juízes, escravidão. A lição para nós, cristãos da nova aliança, para mim e para você, é a seguinte: se não andarmos continuamente no Espírito, certamente perderemos para a carne. Né? Josué foi um cara que andou pelo Espírito. E aí a gente vê um povo, uma nação andando pela carne. E aí a gente viu o que aconteceu. 6 vezes durante esse período todo do livro de Juízes em que Israel foi dominado por seus inimigos, foi conquistado por seus inimigos. E aí a gente vai ver também os juízes que é libertaram. Então ali no capítulo 3, a gente vê Israel sendo dominado pelos mesopotâmios. E eles ficaram 8 anos de opressão, eles tiveram 8 anos de opressão. E quem libertou esse povo, quem foi o juiz que libertou foi Otniel. E aí eles tiveram mais 40 anos de paz. E ali no capítulo 3 ainda a gente vê que o povo foi dominado ou subjugado pelos moabitas. E eles tiveram 18 anos de opressão. E aí Eude e Sangar foram os juízes que libertaram esse povo. E eles tiveram 80 anos de paz. E depois no capítulo 4 e capítulo 5, a gente vê que o inimigo deles eram os cananeus. E eles tiveram 20 anos de opressão, 20 anos onde esse povo ficou oprimindo eles. E aí Débora e Baraque foram os juízes, né, os líderes, os libertadores desse povo. E aí eles tiveram 40 anos de paz. E aí depois, no capítulo 6 ao capítulo 8, a gente vê o inimigo deles, os midianitas. E eles tiveram 7 anos de opressão com esses midianitas. E aí o resgatador, o juiz desse período foi Gideão, que libertou eles, eles tiveram mais 40 anos de paz. E aí, no capítulo 8 a 10, a gente vê a usurpação por Abimeleque. E aí teve 3 anos de usurpação. E aí Tola e Jair foram os libertadores, os juízes desse período. E eles tiveram 40 anos de paz. E aí, do capítulo 10 ao capítulo 12, os amonitas eram o inimigo deles. Eles ficaram 18 anos com essa opressão dos amnanitas. E aí, Jefté, Islã, Elon e Abdon foram os juízes desse período. E aí, eles tiveram 6, 7, 10 e 8 anos de paz através desses juízes. E aí, no finalzinho ali, no capítulo 3 ao 16, os filisteus eram os inimigos deles. E eles tiveram 40 anos de opressão. 40 anos. E Sansão foi o juiz, foi o libertador. E eles tiveram mais 20 anos de paz. E depois veio ali o rei Saul, foi levantado já no livro de Reis. As principais mensagens que o livro de Juízes passam para nós.
A importância de uma liderança forte e temente a Deus, a importância. E hoje nós vamos trazer para hoje. Essa aplicação, essa mensagem que a gente vê do livro de Juízes, a gente traz para hoje. A importância de uma liderança forte e temente a Deus. A mistura de um povo de Deus com o mundo ao seu redor, com certeza resulta em derrota e fracasso. Lá nos primeiros capítulos Deus falou, não se misturem com esse povo, se apartam desse povo. O que eles fizeram? Nós ficamos aqui, eles ficam ali, não vai acontecer nada. Aquela política de boa vizinhança, a gente sabe que nós não podemos flertar com o pecado. Nós não podemos se misturar com o pecado, porque as consequências são desastrosas. E a gente viu aqui no livro de Juízes, e a gente viu em todo o Antigo Testamento, porque a consequência de se misturar com o pecado, de flertar com o pecado, de estar naquela linha fina, estar numa corda bamba com o pecado, não funciona. Então, o pecado e a desobediência traz castigo e escravidão. E esse povo sabe que foi escravidão, eles ficaram por muito tempo escravos. Mas o arrependimento sincero atrai favor divino. Eles clamavam e Deus mandava um resgatador. Você clama e Deus envia alguém para estar ao seu lado. Nós precisamos, com toda certeza, ter fé no Senhor e as coisas novas acontecerem. O Deus de Israel é fiel em sua aliança. Não obstante a idolatria, fraqueza e maldade do seu povo escolhido. Mesmo aquele povo sendo um povo idólatra, fraco, vivendo na maldade, mesmo assim, Deus permaneceu fiel na sua aliança. A constante tendência do coração humano em se afastar do seu Criador e a grande e longanimidade e persistente misericórdia de Deus. Mesmo aquele povo querendo se afastar do seu Criador, do seu Deus, mesmo assim, o amor de Deus é muito maior e ele sempre arruma um jeito de estar, de nos libertar, de estar conosco. E esse foi o livro de Juízes. Gostaria de convidar você a ler esse livro, a entender um pouco, que a gente fez um resumão sobre esse livro, e também gostaria de convidar você a assistir as outras aulas que estão aqui nesse canal do YouTube sobre o Novo Testamento e sobre o Antigo Testamento. Deixe suas dúvidas nos comentários e embaixo estará meu contato para você saber mais e se aprofundar mais na Palavra de Deus. Nunca é tarde para conhecer mais sobre a Palavra de Deus, e também nunca é cedo. Qualquer momento é momento de estar próximo de Deus e conhecer mais dele. Deus abençoe.